dúvidas? Então, eu não percebi muito bem, nesse de Taylor, no 3, porque é que tem ali e eu espetei a resolução e, eu não percebi porque é que tem um módulo, de onde é que o módulo aparece. De onde é que o módulo aparece? Tá. Bem, vamos entender o que o problema está a pedir primeiro, né? Ok. Para tentar ver o significado desse módulo. Bem, ele está nos dizendo o seguinte aqui, vamos ler o enunciado, né? Usando a fórmula de Taylor de segunda ordem, ou seja, tu vai pegar só até a segunda derivada, em potências de x menos 1, e com o resto de Lagrange, mostre que a f de x, ou seja, a função, menos o polinômio de segunda ordem, acho que daí da série de Taylor, né? A subtração disso é sempre menor ou igual a 1/6. Se o x estiver entre 1/2 e 3/2. Tá. Eu acho que eu entendi. De fato, o teu colega não mostrou o que está acontecendo na prática. Tá bom? Deixa eu Ok. te mostrar aqui com um desenho, talvez tu entenda. Eu já imaginei aqui na minha cabeça o que aconteceu. É a primeira vez que eu vejo uma conta desse tipo, mas eu acho que eu entendi. Vamos lá, né? Nós temos uma função bem esquisitona. Por exemplo, eu não sei, né, qual é a função. Ela é um polinômio estranho mesmo, de toda forma. Vamos supor que ela é vamos supor que ela é um negócio assim. Ok? Uhum. Essa é f de x. O que a série de Taylor faz? Ela pega um ponto específico, digamos que seja esse ponto aqui, e constrói uma equação baseada nos arredores disso. Certo? É como se tu estivesse ignorando todo o resto da função e se preocupando só com aquele ponto que tu estás a trabalhar lá na série de Taylor, né? Tu sempre tem que escolher um x0 quando tu vai fazer Taylor, lembra? Sim, por exemplo, neste o enunciado diz que é em x menos 1. Perfeito. Então, isso eu percebi que o x tem de ser igual a 1 para aquilo dar 0, acho Isso. eu. Sim, sim, exatamente isso. Menos um zero. Isso eu percebi, mas eu depois não percebi. Não, calma, eu tô a te explicar Ok. ainda. Então, essa é a função toda. Quando a gente faz a série de Taylor, a gente reduz a dificuldade da função. Eu acredito que tu saibas o que é uma função de segundo grau, é uma parábola. Então, tu Sim. tens uma parábola aqui, por exemplo. Só que é uma parábola que se aproxima muito da região que tu estás a trabalhar, certo? E o ponto é o seguinte, ele está a dizer que em qualquer lugar dessa região que tu estás a trabalhar aqui, que o enunciado disse que é de 1/2 a 3/2, certo? Qualquer valor de x entre 1/2 e 3/2, né? A gente pode dizer que aqui é 1/2 e aqui é 3/2, só para deixar isso bem claro. Qualquer intervalo aqui, a diferença em y vai ser menor que 1/6. Né? Tu pode perceber que se a gente der um zoom aqui, né, nesse meu desenho, existe uma diferença, né, das curvas, óbvio, porque Taylor é uma aproximação, tá bom? Só que a ideia é que enquanto estiver dentro desse intervalo aqui, né, essa região, a diferença em y vai ser sempre menor que 1/6. Por exemplo, aqui e aqui vai ter uma diferença dos valores de y. Esse delta y aqui vai ser sempre menor ou igual a 1/6, entendeu? Essa é a ideia. A Ok. prática é isso, beleza? Ok. Só isso. Então, vai ter momentos que essa diferença vai ser menor, mas o valor máximo que a gente quer é 1/6. A ideia é essa. E essa diferença então é que é o resto de Laplace? Remete ao resto de Lagrange, tu quis dizer, né? Sim, Lagrange, Lagrange. É isso aí. Agora a gente pode pegar o que o teu colega fez para interpretar, né? Mas, de modo geral, na prática é isso, beleza? É a diferença entre a função real e o polinômio de segundo grau, né?
que tu obteve por meio da série de Taylor. Vamos lá, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ele fez... Na 2 eu acho que já está escrito esse polinômio. Vamos pegar ali no teu arquivo. Só um segundo que eu estou a pegar aqui. Muito bem. O que ele fez, né? Aquela conta toda. Aqui. Muito bem. E, claro, para fazer série de Taylor, tu precisa fazer as derivadas, tudo mais. Tá aí as derivadas. Aí tu coloca elas no formato de equação da série de Taylor, como o problema pediu só até o segundo grau. Fica desse jeito. Então, vamos dizer assim, essa equação que tu estás vendo aqui é uma aproximação dentro daquele intervalo que eu desenhei, dessa função aqui. É uma forma mais simplificada de escrever essa, ok? Ok. Na verdade é essa aqui, né, na real. Ok? Percebeu? Série de Taylor é isso, serve para tu escrever de uma forma mais simples. Agora não é mais uma função racional, se tu olhar para isso aqui, ó, isso é uma função polinomial de segundo grau, que é algo muito tranquilo de trabalhar, né? A gente usa a fórmula resolvente, faz um monte de coisa simples para encontrar informações dessa equação. Essa é a ideia de série de Taylor, facilitar a tua equação num determinado ponto. Tá bom, tá aí. Agora, como é que a gente vai utilizar isso para encontrar o que o problema está pedindo, né? Que pro caso que a gente tem, né? Se a gente pegar a nossa função e diminuir pelo plano de segundo grau, vai ser sempre um sexto. Bem, na realidade, agora que tu tens isso, é só fazer a conta, né? Só que essa conta é chata, porque tu tens que pegar essa função aqui e diminuir dessa aqui dentro de um módulo. Aí tu tens que se preocupar com as situações positivas e negativas. Toda aquela história, lembra? Então é por isso que é o. ah, é por isso que é usado o valor, o módulo? É, porque módulo é tamanho, né? Então, como eu te falei, a gente está a procurar um tamanho aqui que seja sempre menor ou igual a um sexto. Só que pode ser que ele seja negativo, pode ser que ele seja positivo, né? Na contagem matemática aqui. Mas como é um tamanho, a gente tem que considerar sempre o valor positivo, entendeu? Ok, Porque ok, essa já percebi. subtração, esse delta y, nada impede que ele seja negativo, concorda comigo? Sim, sim, sim. Se o final for menor que o inicial, vai dar negativo. Só que isso não importa, porque a gente está interessado só no tamanho real. E o tamanho real é dado em módulo. Só que como ele é dado em módulo, tu vai ter que tomar cuidado, né, com alguns passos ali na tua conta. Porque módulo a gente tem que tomar alguns cuidados às vezes. Certo? Então, por exemplo, né, o teu colega ali, vamos ver o que ele fez. Ele fez uma continha aqui de módulo, né? Tranquilo. Vamos ver o que ele fez aqui para entender. Agora que tu sabe o que está acontecendo na prática, vamos ver o que está a acontecer algebricamente. Certo. Olha só o que ele está a dizer. Que a função é a série de Taylor, dizer assim, é exatamente igual à série de Taylor mais o resto de Lagrange. Que é isso, né? Quando tu procurares, por exemplo, série de Taylor lá no Wikipedia, vai aparecer que a tua função é aproximadamente igual à série de Taylor. Se tu procurar no Wikipedia, é isso que vai aparecer. Não vai aparecer o símbolo de igual. Vai aparecer o símbolo de aproximado. Certo? Só que se Sim. tu quiseres achar igual, identicamente, daí tu coloca esse termo a mais aqui, que a gente chama de resto de Lagrange. Ok? Ok. Então é isso. Normalmente, a gente trabalha só com aproximação. Mas, né, aqui nós temos o resto de Lagrange. Então, o que acontece é que esse resto de Lagrange pode ser dado justamente pelo aquele tamanho, aquela distância lá que eu te mostrei entre a função real e a série de Taylor. Tá bom? Que é Uhum. justamente o que o teu problema está pedindo, né? Ali na 3. Está pedindo justamente o resto de Lagrange, que tem a ver com a distância. Tá ali. Uhum. Tá aí. Ok. Agora o que tu tens que fazer aqui, né? Tens que resolver essa conta. Então,
Aqui é só colocar os valores. A função normal está aqui, certo? Era essa a função normal? E o polinômio de segunda ordem está aqui. Daí tu tens que fazer, né? Ser menor que um sexto sempre. Hum, Oi, diga. mas eu não percebi, é porque ele aí está. Ele substituiu. Ele fez a terceira derivada, não foi? Em cima. Por que que ele fez a terceira derivada? Tá querendo saber? Ele fez porque é por causa do resto de Lagrange. Sim, o que que tem? Hum, e só que eu não percebo a parte em que, pronto, ele faz a terceira derivada por causa de descobrir o resto de Lagrange e e depois tem de ser com um C, não é? Na fórmula do Lagrange tem lá um C no meio da, por exemplo, se C. eu faço a terceira derivada, depois o x, em vez de ser, x, passa a ser um C, e depois faço que C pertence ao certo intervalo. Eu não sei bem como é que eu explico. Porque se tu pensares bem, né, ele quer que tu coloque no lugar do X os valores que ele informou no enunciado, né? Olha só. Quem que vai no Uhum, lugar do C, né? Que é aquele termo que tu estás querendo saber a aproximação. Pô, é o 1 meio e o 3 meios, justamente os valores que tu quer limitar aqui a tua série de Taylor, entendeu? ok. É isso. Então é por isso que ele Então coloca aqueles valores ali no C. então eu faço, a terceira derivada para descobrir, o resto e dá-me menos 48, hã, sobre 1 mais 2c e assim. E depois ele substitui o C por 1 meio e o X por 3 meios, Isso. que é ok. Só que ele diz que é para obter o maior valor possível. Porque ele está pegando os extremos, né? Porque Ok. entre 1 meio e 3 meios tem outros valores, certo? Uhum. Só que quanto mais longe do ponto que tu estás a obter a série de Taylor, né, que é o centro da região, mais diferente vai ser a distância entre os pontos, né? Olha só, a gente cria a série de Taylor para que o centro aqui da nossa análise esteja igual para os dois, tanto para a função de Taylor quanto para a função normal. Com mais longe, mais diferente vai ser. Foi isso que eu quis mostrar no meu desenho, tá vendo? Ok. Então, por isso que ele tá a pegar só os extremos, que é o que importa. Então o C e o X, porque ele substitui o X por uma coisa e o C por outra. O C e o X ah, não têm nada a ver um com o outro? Tá, vamos tentar entender primeiro o que que é esse C, então, que eu não tô a entender direito também. É que ontem a gente viu integrais, né? Aí Sim. hoje Sim, ficar sim. vendo série de Taylor já é uma coisa assim completamente distinta, né? Ainda mais para esses casos específicos aqui. Tô querendo entender o que que é o C dele. Eu pensei que era o que ele estava chamando de x0. Eu acho que é o x0, mas eu não tô vendo aqui ele escrever x0 em nenhum lugar. Olha, colocou C aqui embaixo. C seria o valor da função, né? É porque o nosso o nosso professor, na forma que ele nos deu do resto, ele chama depois, quando fazemos o resto de Lagrange, ele mete lá um C em vez de ser um X e depois só que eu não percebo muito bem como é que se descobre o C ou não sei, essa parte está um bocado confusa. Se o professor quiser eu posso lhe enviar pronto, aquilo que o professor nos deu a nós, a nossa, hum, a sebenta e se calhar o professor consegue me dizer melhor o que é ou não sei. Claro, pode ser. Eu acho que sim, a gente entende um pouco melhor. Ok.
E essa prova aí vai ser o mesmo material da tua próxima prova? Porque é bem distinto do que a gente estava a estudar ontem, né? Hum, o, a matéria vai ser a mesma, sim. Vai sair, pronto, igual, fórmula de Taylor, as integrais e o teorema de Lagrange, acho eu. Aquele sobre as derivadas, quando. Teorema do hum, valor médio, Bolzano, Lagrange, sim, tá? acho que é. É isso, é isso. É isso. E pronto, é essa a matéria. E também depois a monotonia, extremos, mas Então não isso. envolve muito Pronto. integrais, né? Uhum. Eu já enviei pelo WhatsApp pronto, o Vamos ver. computador também não é muito rápido. Acho que não sei se o professor já recebeu. Ainda não, mas logo chega. Ah, agora chegou. Esse arquivo é a apostila de cálculo 1, tá? E acho que está. Me parece que esse primeiro conteúdo aí é logo o começo mesmo. Sucessões. Vai cair na tua Ah, prova, vai ser provavelmente capítulo 2, 3 e 4, né? Não, 2 e 3 só. ah, sim, vai ser. Tá acho que essa parte está para aí na página 80 e tal. Calma aí. Do. Deixa eu abrir aqui e a gente vê juntos. Certo. Página 84 tu falaste. Bem, vamos ver no sumário, né? Ali no sumário, pelo que eu entendi, começa no capítulo 2. A parte de sucessões, que eu vi que tinha uma questão na prova lá. Mas se tu quiseres, a gente ignora. Aqui, derivada, é que assim, ontem, não lembro se foi você, eu acho que foi, que tinha alguma dificuldade de resolver algumas integrais, né? Porque envolviam derivadas também. Não sei como é que tu Uhum. estás em derivada normal, né? Uma regra da cadeia, se tu sabes fazer. Pronto, O eu sei teorema, fazer, às vezes não corre assim tão bem, mas não, tudo eu, bem, eu né? acho que as regras, eu acho que sei. Tá. Que não adianta, assim, tipo, a gente avançar muito em série de Taylor se a base de derivadas não tiver forte, né? Mas tudo bem, Uhum. acho que está suficiente. Então, vamos dar uma olhadinha. Tu disse página 80 da apostila, que é a É pá, fórmula de Taylor, 80 e. a teorema de Cauchy, ainda não é 83, um pouquinho mais para frente. Bem, tá, a série de Taylor, eu acredito que tu já entendeste o que é, né? Uhum. Que é um monte de derivada sequencial. Essa parte é que Aqui, está ó. aí esse C do resto e hum, O eu não C percebo está onde é entre que x ele. e x0. Eu acho que eu sei o que é. Acho que eu entendi o que é o C agora que eu vi aqui. O C é um valor genérico dentro do intervalo que tu estás trabalhando. Ok. A gente lá na prova, pelo que eu entendi, tá? Pode ser que eu esteja errado. Que eu nunca vi desse formato. Mas eu acho que é isso. O C vai ser um valor dentro do intervalo. Então, como a gente estava lá na prova trabalhar entre 1 meio e 3 meios, certo? Uhum. Então, o C vai ser algum valor entre 1 meio e 3 meios. Ok. Pelo que eu entendi, o 3 meios seria o valor mais extremo. Ok. E que ele é maior, né? Então, o C tem que Uhum. ser um meio, porque uh, relativo a x0. X0 tinha que ser um, não? Não, ele tinha que ser um. Mas é que é assim, ó. Posso explicar? Tu não fez física ainda, né? Ah, Faculdade. eu tive física no 12º ano, mas Não é a não mesma na coisa. De universidade. toda forma. Lá na física existe uma coisa chamada erro, que tu podes obter a expressão do erro
por meio de diferenciais Hum. que multiplicam a tua função. E é o que acontece aqui, se tu perceberes. Esse aqui é um delta y. Delta tem a ver com delta, variação, erro. Né? Então, o que tu tens que ter em mente é que esses carinhas aqui, eles vão ser sempre aquela distância que tu estás colocando ali, que eu coloquei aquelas barrinhas cinzas, né, Uhum. no gráfico. Então, eu entendo dessa forma. Onde tiveres isso, tu vai ter que colocar o 3 meios e 1 meio, tá? Ok. O que vai ser muito bom, né? Porque 3 meios menos 1 meio é 1, né? Então vai facilitar bastante a conta. Tá? Eu acho Ok. que é isso. Ok. Agora vamos ver se é isso que ele fez lá, né? Onde tinha um x aleatório, ele colocou um meio, e o x0, né, que vem depois aqui, ele vai colocar 3 meios. Pô, mas ele também fez essa aqui bem largado, né? Talvez o professor não deu certo nisso aqui, não. Tá difícil de entender o que ele fez aqui, sinceramente. Eu não tô entendendo por que tá elevado a 4 aqui. Tu consegue me dizer por quê? Se a derivada é É porque. por causa da expressão do resto, né? É, como A assim? expressão do Onde é que está resto tem elevado? a derivada quarta. A terceira, na verdade, daí fica a quarta ali, né? Sim. Tá, entendi, agora sim. É porque eu acho que ele aí em baixo, em vez de estar a usar o fx menos o polinómio de segunda ordem, está a usar a terceira derivada do resto, o resto de Lagrange. E depois, provavelmente, ele vai comparar as duas coisas, né? Em algum lugar. Sim, acho que é isso. Ah, tá, tô procurando onde. Bem, ou talvez ele tá só por mostrando que, por definição, né, a subtração das duas coisas, que é o que o enunciado tá pedindo, é igual o resto, e daí só tá encontrando o resto mesmo. Jogou na fórmula lá e pronto. Daí tem que fazer a derivada. Ele só jogou na fórmula, né? Ele só jogou na fórmula. Eu só não tô a entender esse termo aqui. O que é isso? Ah, tá, é vezes, vezes. Entendi. Eu já entendi o que é isso. É aquilo que aparece na fórmula também. Que a fórmula de resto de Lagrange não é só a derivada. É essa coisinha multiplicando também. Vou te mostrar aqui. Esse termo aqui da direita, esse último, é esse cara aqui elevado ao cubo. Tá vendo? Uhum. É isso. É isso. E Sim, daí. sim, sim. Só que depois eu não estava a perceber porque é que ele substitui ali o C por um meio, o X por 3 mais, e assim, como é que ele. Porque é que ele ia buscar esses valores Eu assim? acho que é uma coisa que tu tens que decorar, tá? Ok, Que onde tu tiveres x é um extremo e o c é o outro extremo. Tá? ok, ok. C é o extremo menor, x é o extremo maior. Daí tu decoras. Para se eu te for te explicar por quê, eu também não sei por quê. Mas funciona, isso que importa. Tem coisa na matemática que a gente é obrigado a decorar. Né? Pareceres um outro problema como esse, tu já sabe. C é o extremo inferior, x é o superior. Ok? Ok. Ok. E aí? Que mais? E depois eu ontem também estudei fazer integrais por racionalização, acho eu, como é que é? Por racional. Aquilo em que temos uma fração, um integral com uma fração a parte de baixo da fração, o grau é maior. Então dividimos em A sobre qualquer coisa, mais bx mais c sobre, Ah, tu estás a hã, falar das somas parciais. isso, somas Ah, parciais. tá. Mas isso no contexto de integrais, né? Sim, de integrais. Tá. Então vamos fazer o seguinte, Miguel. Isso está muito bem explicado naquela apostila que eu te enviei. Uhum. Vou colocar lá e a gente conversa e depois tenta refazer alguns exemplos da apostila mesmo, para não perder tempo. A gente Ok. consegue ver bastante matéria no dia só. Deixa eu colocar lá. ah, Novamente, né, cara? Na aula passada a gente viu umas integrais bem simples. Bem simples. Uhum. Essas integrais que tu estás a me pedir aí é o tipo mais difícil que tem, tá?
Eu ontem estive a pronto, acho que percebi como é que se fazia e depois estive a tentar resolver uns exercícios. Hum, pronto, mas não sei se está porque também o que apareceu no teste desse acho que não era muito difícil. De o que apareceu no teste acho que é um exercício, pronto, em que aparecem 3 integrais e é o exercício É que tem muitos casos para lembrar, né? 3 É, tem 3 do casos. Aqui tem 2 só. ah, Talvez o outro tá, caso é uma outra situação. Tá, olha só. Eu preciso ir no banheiro rapidinho. Vai abrindo aí na página 260 e vai me mandando foto dos exercícios que tu tentou fazer, os que tu conseguiu, os que tu não conseguiu, tá? ok, ok. Só um instante.
Voltei. E aí, me enviaste? Tá. Tu tentou Eu fazer. um exercício que era do teste e outro que foi só um exemplo que eu tive a estudar um pouco a minha namorada, foi só um exemplo que ela usou, como uma forma de, pronto, de eu usar esse método, mas depois não deu em nada, acho eu, depois no final. Tá. E está um No, bocado no fim, confuso, no fim está tava cheio de errado, rabiscos então. no fim. É isso? O quê? No fim, tava errado? Não sei, acho que só no fim dava uma primitiva que o mitigar que mesmo assim não é um bocado chato. Não sei se está errado. Talvez só tava escrito de outra forma. Tava certo, mas escrito de outra forma, em comparação com a resposta oficial. Me parece bom o que tu fez aqui. Mas se tu quiseres, a gente pode refazer. Eu acho que a gente deveria Qual? ver aqui o que O tá na primeiro? apostila, tá? Ok, sim, Oi? sim, sim. Não, acho É, que porque tem mais o que casos. dá menos LNX mais arctangente, acho que está bom. Esse eu acho que está certo. Tá. O outro é que, hum, pronto, como foi só um exemplo, não sei se está. Mas sim, podemos ver a apostila, sim, claro. Vamos lá, então. Ah, a ideia é pegar uma fração e escrever ela de forma quebrada para que a gente consiga resolver a integral. A ideia é essa. Então tem alguns casos aqui. Tá, se x igual a menos b sobre a é a raiz de multiplicidade R do polinômio. Então tá bom. Se o polinômio apresenta o fator ax mais b com a diferente de zero, e x menos b sobre a é a raiz. É como se ele estivesse falando assim, ó. Esse cara aqui de baixo é um polinômio de primeiro grau, e a raiz é quando tu diz que esse cara aqui é igual a zero. Se tu disseres que isso aqui é zero, então a raiz vai ser menos b sobre a, concorda comigo? Uhum. Vai lá x mais b igual a zero, isolo x. X vai ficar menos b sobre a. É a raiz de Q com multiplicidade R, então para cada fator é x mais b elevado a R, ou seja, se tu tiveres, né, R multiplicações de ax mais b, serão somadas R parcelas na forma. Então, ele está basicamente dizendo assim, ó, o jeito que foi escrito aqui o polinômio, né, a única raiz que tem é se tu igualares ele a zero. Então, tu vai ter que quebrar isso em três, quer dizer, em três, em R frações, em R frações diferentes. Cada uma com um grau maior, né? A ideia é essa. Agora, o negócio é o seguinte. Perceba que, às vezes, né, esse negócio aqui, ele pode ser um polinômio de segundo grau. Daí tu consegue quebrar em dois fatores, né? Encontrando as Uhum. raízes pela fórmula resolvente, e assim vai. Mas, às vezes, não tem, né? Tem raiz. Que é o caso onde não tem raiz. Onde se tu pegasse um quadrático irredutível, né? Ok. Uma situação onde não tem zero. Tem o que tu pode. Ele está supondo aqui uma situação onde tu não tens o que jogar no x para que zere tudo. Uhum. Isso ocorre quando a gente está lá resolvendo a fórmula resolvente e o delta, né, o terminante aqui, discriminante, é menor que zero. Certo. Nessa situação, a gente vai ter um caso desse aqui, ó. Também, olha só. Tu vais multiplicando, só que o que acontece é que na parte de cima aqui, tu tens que colocar um grau a menos, tá vendo? Era x ao quadrado embaixo, tu vai ter que supor aqui um A1x mais B1. Né? Então tens o x aqui, né? No outro não tinha, tá vendo? Era só o coeficiente numérico normal. Então é isso. Quando não tem raiz, basicamente é assim. Quando tu não tem raiz, tu vai ter que colocar esse termo com x junto também. Beleza? Ok. Vamos ver um caso aqui, ó. Que ele não está querendo integrar por hora, ele está querendo só fazer a soma parcial. Escreva sem determinar os coeficientes, ele só quer que tu escreva a soma de frações. Qual é a decomposição em frações parciais de cada uma das funções abaixo? Tá.
que nós temos aqui? Nós temos um bicho bem feio aqui. Porque dá para fatorar isso aqui de várias formas, né? Por exemplo, isso aqui, já que tu tá interessado nisso, eu vou te mandar uma coisa. Acho que vai ajudar bastante. É uma lista bem grande que eu tenho aqui, que eu preparei, de produtos notáveis. Isso vai ser muito útil. Deixa eu te mandar aqui. Tá lá no teu, vou mandar lá no teu WhatsApp, tá? Ok, obrigado, professor. Tem vários. Então, se tu tais a observar ali, vai ter um parecido com o nosso caso ali, né? Que é nosso primeiro caso aqui, perdi tanto arquivo aberto, aqui, ó. X ao cubo menos 1, né? X ao cubo menos 1. Vai ter algum produto notável que tem isso como resposta ali naquela lista gigante que eu te enviei. Porque se tu não lembrar, né, isso vai ficar complicado. É muita coisa para lembrar, né? X ao cubo menos 1. A gente tem alguns produtos notáveis aí que tem isso. Ali mais pro meio, né? Algum tu pode adaptar à tua situação. Beleza? Bem, eu acho que é isso. Bem, de toda forma, tu vai pegar aqui nessa tabela ou vai fazer de algum outro jeito aí, fazendo, por exemplo, divisão de polinômios, porque é bem trabalhoso também, né? E tu vai conseguir transformar o x ao cubo menos 1 nesse negócio aqui, tá vendo? Que eu acabei de selecionar. Tá a ver? Uhum. Pronto. E o outro ali é um pouco mais fácil, né? Porque esse aqui é o famoso binômio da diferença. É x mais 1 vezes x menos 1. Acho que tu lembras disso. Certo? Sim, sim. É um produto notável bem famoso. A gente utiliza bastante. Então agora que tu tens isso, tu consegue até reorganizar de uma outra forma, olha só. X mais 1 ao quadrado sozinho, x menos 1 ao cubo sozinho, e esse outro cara aqui também. Muito bem. Agora que entra esses dois casos aqui, né? Tu tens que verificar quem tem raiz e quem não tem raiz, basicamente. Né? Então, quando tu tiveres ali um cara com raiz num determinado grau, tu vai ter que ir criando coeficientes até chegar no grau. Então, por exemplo, x mais 1 tem raiz. Só que como está x mais 1 ao quadrado, então tu vai fazer o x mais 1 normal e o x mais 1 ao quadrado, a e b, normal em cima. Que tem raiz. Pronto. Percebeu? Aqui no x menos 1, mesma coisa, tem raiz. A raiz é o x igual a 1. Então, coeficientes normais em cima sem o x. E vai elevando o grau até chegar no grau máximo que tem aqui, que é o cubo. Agora, finalmente, este. Isso aqui tem raiz? Não. Não existe nenhum valor que tu colocas aí que vai fazer zerar. Não tem. Se tu fizeres a fórmula resolvente aqui, o discriminante vai dar negativo. Então, como é um fato isso aqui, em cima desse cara como um todo, vai ficar fx mais g. Que é quando tu tens a situação sem raiz. Tens que colocar o x em cima. Ok? Eu não. Ok. É que não. Eu acho da maneira que eu estive a fazer até agora. Eu só uso essa última forma de fazer. Não sei, porque O que tu me mesmo que eu. enviaste é a mesma coisa que eu acabei de passar aqui. Ok, Mesma coisa. ok, ok. Então, e para resolver, eu tenho depois de juntar todos e multiplicá-los e assim. Daí vem a parte Ok, trabalhosa. É ok, exatamente ok. isso. Certo. Porque tu vai. Nossa, por isso que ele pediu só para escrever sem determinar os coeficientes. Porque se Sim. fosse para tu escrever cada um deles, ia ficar o dia inteiro sem brincadeira fazendo isso. E daí sim, tu vai juntar todos esses denominadores. Na prática vai ficar igual ao que estava antes, né? Uhum. Só que, por exemplo, aqui na frente do A, tu vai ter a multiplicação do x mais 1 ao quadrado, do x menos 1 ao cubo e do x quadrado mais x mais 1.
Então, isso vai dar um monte de termos que envolvem A. Depois, quando tu quiseres encontrar o valor do A, aí complicou, porque tu vai ter que dizer que o A é igual a zero. Uma vez, não, desculpa, que todos os termos que não tem x multiplicando na frente vão ser iguais a zero. Uma vez que aqui só tem um x em cima, né? Tem x Ok, mais algum número. Então não tem nenhum termo sem x no numerador, certo? ok, ok. É uma coisa trabalhosa. Por isso seria interessante a gente ver ele fazendo um caso desse, né? Aqui, ó, que é um caso que ele resolve. Vamos ver? Uhum. Então, primeiro passo, fatorar a parte de baixo. Isso aí tu tens que utilizar aquela tabela de produtos notáveis que eu te enviei, de fazer alguma divisão, alguma coisa. Pronto, tá aí. Agora tu tens que quebrar em frações parciais. Vamos olhar cada um dos termos. Todos os termos têm raízes. Raiz do x é zero, raiz do x menos 2 é 2, raiz do x mais um é menos um. Então tu pode quebrar numa x com a em cima, x menos 2 com b em cima, x mais um com c em cima. Tu entendeu por que nenhum deles tem x na parte de cima? Porque tem tudo raiz? Porque todos os fatores ali do denominador têm raiz, exatamente. Muito bem. Então e se Agora, fosse, diga. hum, se um deles tivesse raiz, mas tivesse segundo grau, fosse segundo grau. Eu dividi em dois de primeiro? Exato, Ok. exatamente isso. Agora, ah, vamos fazer aquilo que tu falou, juntar tudo, né? Veja que o A vai ser multiplicado por esses dois denominadores, o B pelos outros dois denominadores e o C pelos outros dois denominadores. Vai ficar bem grande, né? E Uhum. embaixo a gente já sabe que é o próprio formato que tinha antes. Não precisa nem perder tempo. Agora, tem que abrir todos esses termos. Ao abrir, a gente pode deixar em evidência, como se fosse álgebra linear mesmo, os termos de cada grau. Então, na frente dos x ao quadrado que vão surgir dessas multiplicações aqui, a gente tem a mais b mais c. A gente vai, em outras palavras, se a gente abrisse ali, fizesse aquele passo, a gente ia ver um ax quadrado mais bx quadrado mais cx quadrado. Ok? Uhum. Pronto. Então, a mesma coisa com o x do lado, e a gente ia Pois. ver esses termos, e com o carinha sozinho, esses. Pronto, agora o que a gente faz? A gente olha para o que originalmente tinha em cima. Em outras palavras, a gente quer que tudo isso aqui, né, para manter a igualdade, seja igual a x menos 1, concordas comigo? Sim. Pronto. A coisa é, x menos 1 não tem x ao quadrado. Portanto, a mais b mais c obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Essa é a estratégia. Menos a mais b menos 2c vai ter que ser obrigatoriamente igual a quem, me diz? Tem de ser igual a 1. 1, porque o coeficiente do x é 1. Então, como esses caras aqui formam juntos o coeficiente de c, de x, desculpa, então tem que ser 1. E menos 2a vai ter que ser igual a menos 1, pela mesma lógica. Pronto, e agora tu tens um sistema que pode ser difícil às vezes, pode ser fácil. Costuma ser bem complicado se tu tem três equações com as três letras. Mas nesse caso aqui, como uma das equações já nos deu uma das letras diretamente, né, Miguel? Então tu acabas com aquele famoso sisteminha de duas equações, duas incógnitas, que a gente passa o nono ano do primário inteiro fazendo, né? Aquelas continhas com x mais y e x menos y, lembra? Sim, sim. Tu tens que encontrar qual é o valor de x e y. Então, aqui é a mesma Depois coisa. disso substituindo. Sim. Pronto. Uma vez que tu encontraste, né, tu volta, tu te lembras que isso aqui é igual a isto, então tu quebras em três integrais, muito simples de resolver, todas dependendo de ln na prática, né? Solução de ln. Ok? Ok. Razoavelmente tranquilo quando a gente percebe, né? Os termos que tem raiz ou não. É que, claro, aqui ele já fez pra gente, né? A gente fazer todos os passos dessa conta seria bem lento, né? Bem demorado. Esse é o problema. Mas se tu quiseres, a gente pode começar um ou verificar alguma coisa que tu fez. O que tu queres? Não sei, é como o professor achar melhor. Bem, eu acho melhor a gente verificar alguma coisa que tu já fizeste, já que tem pouco tempo, né?
Metade Ok, dessa conta aí, diga. é que dessa forma, pronto, eu estudei ontem só um pouco antes de dormir, essa maneira, e eu só fiz os 2 exercícios que eu enviei ao professor. Perfeito. Então Exatamente. eu pensei que tinha entendido mais ou menos e pronto, fui dormir, também já era tarde. Não tem problema. Vamos verificar. Vamos verificar. Esse exercício aqui tu tirasse de onde? Qual o primeiro? Não está a aparecer. Só um segundo. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui. Pois, esse aí foi o que eu estava a dizer. Isso tem um monte de coisas ao lado e assim que não são, não têm nada a ver. E esse foi só um exercício que a minha namorada usou como exemplo para me explicar mais ou menos como é que se fazia, porque, ela também tem cálculo e eu pensava que sabia mais ou menos como é que se fazia, depois ela teve-me a ajudar e ela só usou um exercício inventado, pronto. Tá bom. Vamos Mas ver. eu acho que isso depois no final não sei se vai dar a lado nenhum, mas depois as integrais no final. Mas eu acho que pelo menos deu para aplicar, essa forma de resolver. Não, com Isto está aí certeza cheio de vai ter uma solução. Eu só acho que tem alguma coisa errada aqui. é? Só isso. É Por quê? Ó, provável, é provável. depois tu fala pra ela que tá errado. Ó, por quê? Essa é a integral, quer dizer, essa aqui é a função que ela quis usar como exemplo, muito bem. Aí, realmente, se tu fatoras a parte de baixo, começa dessa forma. Daí tu pensas, né? Quais são as raízes desse polinômio de segundo grau? Será que ele tem? Sim, tem. É um e um, né? Não tem outra raiz. Sim. Se tu fizeres aí o discriminante, tu vai perceber, né? B ao quadrado é 4, menos 4 vezes um vai dar zero, discriminante é zero, então tem uma raiz só, a raiz é um. Pronto. Ok, Então por isso que ficou desse jeito aqui. X mais um ao quadrado. Eu entendi o que ela fez. Só que tá meio esquisito isso aqui, né? Ela devia ter feito mais bonitinho aqui, ó. Deixa eu escrever bonitinho. Ela devia ter escrito assim, ó. Porque né, nota que um desse corta com um desse aqui. Então tu consegues escrever como um sobre x mais um, certo? ah, ok, ok. E Porque este simplificou, né? lado Eu acho que ela esqueceu de verificar isso. Então aqui na ok, parte de baixo, né, não tens, né, o que ela colocaste aqui. Isso aqui tá errado. certo. Ela poderia ter quebrado isso aqui como o A sobre x ali, tá certo, beleza. Mas aqui, a segunda parte, ela teria que fazer um B x mais um, porque o x mais um tem raiz, né? É menos um. Uhum, Então pronto. Aí tu consegues escrever como A, que multiplica x mais um, mais B, x, tudo isso, novamente, pelo que tinhas lá, né? X no quadrado, x. Pronto. Agora tu podes até reescrever, né? A parte de cima, isolando os x's agora. Ver o grau de cada um deles. Então a gente vai ter x que multiplica. Eu acho que tu concordas comigo que vai ficar x que multiplicar mais b, certo? sim. E depois Mas sozinho. eu vou colocar assim, um que multiplica a, tá bom? Para deixar mais Ok, claro. Pronto. Agora tu podes resolver o sistema, porque tu podes comparar com o que tu tens ali inicialmente, né? Que é o quê? É o 1. Tu tens que comparar com esse cara aqui, né? Depois da simplificação. certo. Então é A o mais B igual a zero. B tem de ser menos um e A é um. Perfeito. Então tu vai ter duas integrais bem simples, né? Um ln para resolver, não é mesmo? Depois não dá nada daquilo. Ok. Não dá nada daquilo que ela colocasse ali pra ti, tadinho. Acontece. Quis ajudar, não deu muito certo. Mas tudo Então bem. fica A sobre X mais. Quer dizer, um sobre X menos um sobre X mais um integral. E é ln de x, que menos ln de x mais um
Acho que depois o resultado. Pois. Isso aqui também é bem razoável de resolver, né? Sim, acho que Um é. sobre xln e o outro é ln de x mais 1. Sim. Vai ficar ln de x menos ln de x mais 1. Mais c. E outra, né? Dá até para usar a propriedade ln e juntar isso aqui. Quando tens uma subtração de ln's, né? ln de Dividir x pelo outro. sobre x mais 1. Isso. Pronto, exatamente. Beleza? Tá Essa é a certo. resposta. Ok. Então, o que tu tens que lembrar de soma parcial é isso. Quando tens raiz, é só é só um coeficiente normal em si. Quando não tens raiz, é coeficiente com x mais outro. Ok? Ok. E Muito obrigado. caso os teus denominadores eles estejam elevados a algum valor, tu tens que colocar ali cada expoente. Né? Se estiver elevado ao cubo, se estiver na parte de baixo, por exemplo, x mais 1 elevado ao cubo, tu vai ter que fazer uma fração com x mais 1, outra com x mais 1 ao quadrado e outra com x mais 1 ao cubo. Então tenho que dividir em três frações e cada uma tem um, um grau menor. Isso. Ó. Isso aqui, né, rapidamente, como é que ficaria? X mais 1, x mais 1 ao quadrado, x mais 1 ao cubo. Hum, Ok? certo. Certo. Então tá bom. Espero ter ajudado. Foi muito proveitoso. Só as Sim, questões sim. ali, as questõezinhas de Taylor, um pouco confusas, mas acho que tu entendeste, né? Que tu estás preocupado com os extremos, né? Já que ele estava pedindo justamente a distância máxima, certo? Certo. O C é o mais Extremo pequeno menor. e o XZ é o maior. Exatamente. Então tá bom, Miguel. A gente